Sou Olga, filha de um imperador. Hoje, uma viúva num pequeno apartamento. Palavras ditas no ano de 1960 por ela, que foi enfermeira, pintora e também a última grã-duquesa russa em deixar este mundo. Irmã de Nicolau II, filha do poderoso Alexandre III, Olga Alexandrovna nasceu cercada de luxo, mas viveu para ver o seu mundo ruir. Em meio à guerra, à revolução e ao exílio, ela trocou as joias por pincéis e encontrou nas aquarelas uma forma de guardar o que restava de sua antiga vida. Uma mulher simples, forte e esquecida pelo tempo, que transformou a dor em arte e sobreviveu a tudo. Hoje, vamos conhecer a história emocionante da última grã-duquesa da Rússia, uma mulher que nasceu em um majestoso palácio imperial e morreu com as mãos encardidas de tinta, num quarto simples, sobre um salão de beleza em Toronto, no Canadá. E se você gosta de histórias reais, cheia de emoção e reviravoltas, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia a história da grã-duquesa Olga? Era o 1º de junho de 1882, quando o céu de São Petersburgo se encheu do som de salvas de canhão. Naquela época, muitos russos eram analfabetos. Foi justamente o eco dos tiros que levou a notícia até o povo. Uma filha havia nascido ao czar Alexandre III e à imperatriz Maria Feodorovna, a princesa Dagmar da Dinamarca. O império celebrava o nascimento da grã-duquesa Olga Alexandrovna, a caçula da família imperial. O casal teve 6 filhos. O primogênito, Nicolau, herdaria o trono e se tornaria o último czar da Rússia. Depois dele veio Jorge, o segundo filho, que morreu jovem de tuberculose. Xênia, a elegante e protetora irmã mais velha. Mikhail, o irmão mais próximo de Olga, com quem ela dividiu a infância em Gatina. E Alexandre, o caçula, falecido ainda criança. Olga foi a filha mais nova sobrevivente e cresceu cercada por irmãos muito mais velhos, o que fez dela a protegida do pai e, de certa forma, a menina dos olhos do czar. Filha de um imperador que governava com mãos firmes e de uma mãe que seguia rigidamente o protocolo, Olga cresceu em meio ao brilho e à disciplina da corte. Desde o batismo, cada passo seu estava registrado em papéis oficiais. Tudo, desde a roupa que vestiria até a hora exata em que deveria visitar a mãe. Mas por trás do ouro e da rigidez, havia uma menina doce, curiosa e sonhadora. Seu pai, Alexandre III, era seu grande amor e proteção. Ele a chamava de minha pequena Olga, e ela o idolatrava. Com ele podia rir, correr pelos jardins, conversar livremente. Algo impensável diante da mãe, sempre cercada de damas e regras. A relação entre as duas era formal, quase distante. Mesmo assim, Olga cresceu observando aquela mulher elegante, aprendendo desde cedo a esconder sentimentos e a manter o porte de uma verdadeira Romanov. Aos 6 anos, a infância tranquila terminou de forma brutal. Durante uma viagem à Crimeia, o trem imperial descarrilou. Foi um desastre terrível, e o medo tomou conta da pequena Olga. Saiu correndo dos destroços, gritando: "Eles estão vindo nos matar!" Mais tarde se descobriu que o acidente provavelmente fora causado por revolucionários, e desde então a ameaça da violência passou a acompanhar toda a família. Assustado, o czar decidiu afastar os filhos da capital. A família mudou-se para o enorme palácio de Gatina, com 500 cômodos e vigilância constante. Era um lugar seguro, mas também solitário. Longe de outras crianças, Olga passava as horas desenhando e pintando. Não me lembro de um tempo em que não tivesse um pincel nas mãos. Escreveu mais tarde.
Os soldados que guardavam o palácio tornaram-se seus companheiros de brincadeiras, e o irmão Micail, o único de idade próxima, seu confidente inseparável. Nos verões, a família viajava à Dinamarca para a casa do avô de Olga, o rei Cristiano IX, apelidado de o sogro da Europa. Ali, entre tios e primos que eram príncipes e princesas de quase todos os reinos europeus, Olga via uma coisa rara. Reis e rainhas agindo como pessoas comuns, rindo, fazendo piadas e até dançando sem cerimônia. Para ela, aquilo era libertador. Mas a leveza não duraria. Em 1894, o czar Alexandre III morreu após uma doença longa. Olga, aos 12 anos, acompanhou o cortejo fúnebre até a fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Escreveu no diário: "Beijei papai querido pela última vez. Voltamos para casa. Está tudo horrível sem ele." Pouco depois, o irmão mais velho, Nicolau II, subiu ao trono. Aos 14 anos, Olga assistiu à última coroação de um czar russo. Horas e horas em pé, coroas reluzindo, mantos pesados, cerimônias intermináveis. Ela mal podia ver o irmão sob o brilho das joias e pensou: sorrimos e fingimos estar felizes. Era o início de uma nova era e também o presságio do fim. Pouco depois da morte do pai, aconteceu a coroação de Nicolau II em 1896, um dos eventos mais grandiosos e simbólicos do Império Russo, e também o último de sua história. Olga tinha apenas 14 anos e lembraria daquele dia com um misto de fascínio e desconforto. As ruas de Moscou estavam cobertas de flores e bandeiras, enquanto o povo se amontoava para ver passar as carruagens douradas da família imperial. No Kremlin, a cerimônia seguiu o antigo ritual bizantino, repleto de incenso, cânticos e ouro. Olga observava o irmão caminhar ao lado da jovem esposa, Alexandra Feodorovna, enquanto o patriarca os abençoava. Em seu diário, ela escreveu: "Vi mamãe com a coroa de diamantes na cabeça e Nick colocar a própria coroa sobre si, pois ninguém está acima do czar." Foram horas em pé, sob o peso do manto e da etiqueta, sorrindo para uma multidão que aplaudia sem imaginar o futuro sombrio que se aproximava. Olga não imaginava que aquele brilho seria o último, o início do fim para a dinastia Romanov. Com o passar dos anos, a menina curiosa de Gatina transformou-se em uma jovem discreta e obediente, sempre fiel às tradições impostas pela mãe e pelo protocolo da corte. Mas, atrás do semblante calmo, Olga guardava uma alma sensível, amante das artes e dos gestos simples. Ela preferia a companhia dos animais, do campo e das tintas, a dos salões cheios de títulos e aparências. Quando completou 19 anos, sua mãe, Maria Feodorovna, decidiu que era hora de casar a filha caçula. Ao contrário das princesas russas, que costumavam se unir a príncipes estrangeiros, a imperatriz quis mantê-la em casa, dentro da Rússia. Assim, arranjou o casamento com Pedro de Oldenburgo, um nobre de família alemã, aparentado aos Romanov e muito próximo da corte. Olga aceitou o pedido sem entusiasmo, quase por dever, e mais tarde confessaria que se sentia assustada e confusa no dia do noivado. O casamento aconteceu em 1901, em São Petersburgo, cercado de pompa e luxo. Seu vestido, feito de veludo rosa e rendas, foi avaliado em 50.000 rublos, e a cerimônia seguiu todos os rituais imperiais. O dote concedido por Nicolau II foi de 1 milhão de rublos, uma soma imensa para a época. Mas, por trás da aparência de conto de fadas, havia um grande vazio. O príncipe Pedro, embora gentil, era homossexual, e o casamento jamais foi consumado. Logo Olga percebeu que sua vida seria de solidão. Enquanto os maridos se dedicavam aos jogos e à vida social, ela mergulhava em obras de caridade, ajudando hospitais e asilos, e passava longas horas pintando, sua eterna válvula de escape.
Em 1903, durante uma revista militar, a vida de Olga mudaria para sempre. Foi quando conheceu Nikolai Kulikovsky, um jovem oficial alto, de olhar sincero e modos simples. Entre os dois nasceu um sentimento profundo e imediato, mas impossível. Olga ainda era casada e um divórcio era algo quase impensável para uma grã-duquesa. Mesmo assim, ela teve coragem de contar a verdade ao marido. Disse-lhe que amava outro homem e pediu separação. O príncipe Pedro recusou, mas fez algo inesperado. Contratou Kulikovsky como seu ajudante e permitiu que ele vivesse na mesma casa do casal. Durante 13 longos anos, Olga e Nikolai viveram essa situação dolorosa, lado a lado, sem poderem ser oficialmente marido e mulher. Um amor verdadeiro aprisionado pelas convenções da corte. Em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial estourou, a vida de Olga tomou um novo rumo. Enquanto muitos membros da nobreza se refugiavam em palácios, ela fez o contrário, escolheu servir o seu país. Com o apoio do irmão Nicolau II, montou um hospital de campanha e partiu para a linha de frente, atuando como enfermeira. Trabalhava incansavelmente, limpava ferimentos, aplicava curativos, ajudava nas cirurgias e cuidava dos soldados com as próprias mãos. Em cartas escritas durante o conflito, ela dizia: "Temos 7 ou 8 operações por dia. Estou exausta, mas amo o meu trabalho." Mesmo cercada de dor e sofrimento, Olga encontrava consolo em pequenos momentos de paz. Escrevia para Kulikovsky, que também servia no exército, e continuava a pintar sempre que podia. Em uma de suas cartas mais emocionantes, ela desabafou: "Queríamos nos casar, e é impossível. Queríamos ter filhos, e é impossível. Tudo na vida parece ao contrário. Mas em meio à guerra e à tragédia, chegou finalmente a liberdade que ela tanto esperava." Com o país em caos e todos os olhos voltados para o fronte, Olga escreveu ao irmão, o czar, pedindo autorização para se divorciar de Pedro de Oldenburgo. Nicolau II, já exausto e abalado com o rumo dos acontecimentos, respondeu com ternura: "Minha querida Olga, tens a minha permissão e a minha bênção." O decreto imperial de anulação do casamento foi assinado em outubro de 1916 e poucas semanas depois, em novembro, Olga finalmente se casou com Nikolai Kulikovsky em uma cerimônia simples e íntima na cidade de Kiev. Ela recusou o tratamento de Alteza Imperial e passou a se apresentar apenas como Senhora Kulikovsky, trocando o título pela liberdade de ser quem realmente era. Parecia, enfim, o começo de uma vida tranquila. Mas a paz duraria pouco. A Revolução Russa estourou apenas 3 meses após o casamento. Em questão de dias, o Império dos Romanov desmoronou. O czar Nicolau II foi forçado a abdicar e os membros da família imperial passaram a viver sob vigilância, cercados pelo medo. Olga, grávida de seu primeiro filho, refugiou-se com o marido e a mãe, a imperatriz viúva, na Crimeia. Levava apenas o uniforme de enfermeira e uma pequena mala. Mais tarde, recordaria aquele momento dizendo: "Olhei para minha maleta e percebi que era tudo o que me restava no mundo." Foi ali, em meio ao frio e à incerteza, que nasceu seu primogênito, Tikhon, em 1917. Mas a situação piorava a cada dia. A família estava sem recursos, cercada por forças revolucionárias, e o país mergulhava em guerra civil. Olga recordou: "O único motivo de não termos sido mortos foi porque não conseguiam decidir quem faria isso." A fuga de Olga e de sua pequena família foi marcada por noites de medo e silêncio. Enquanto tentava atravessar a Rússia em guerra, ela não tinha notícias certas do irmão, Nicolau II, nem da cunhada, a czarina Alexandra, e das sobrinhas, as 4 grandes duquesas que ela tanto amava: Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, além do pequeno Alexei. As cartas que enviava nunca eram respondidas, as rotas estavam cortadas, os mensageiros desapareciam e os rumores cresciam a cada dia. Foi apenas algum tempo depois de chegar à Crimeia, já em 1918, que a verdade começou a circular entre os refugiados.
dizia-se que o czar e toda a sua família haviam sido levados a Ekaterimburgo, prisioneiros dos bolcheviques. Mas no fim de julho veio uma notícia que se negou a acreditar, afinal nada estava confirmado. E a notícia era que Nicolau, Alexandra e os filhos tinham sido assassinados no porão da casa Ipatiev. Nenhum corpo fora mostrado, e por muito tempo o mistério alimentou falsas esperanças. Quando recebeu a confirmação, Olga ficou em choque. Segundo relatos, ela permaneceu em silêncio por horas, sentada diante de uma pequena imagem de Cristo que carregava desde a infância. Depois, escreveu uma única frase: "Agora, nada mais nos resta." A morte do irmão e de toda a família marcou profundamente a grã-duquesa. Ela falava pouco sobre o assunto, mas quem conviveu com Olga dizia que, mesmo muitos anos depois, seus olhos se enchiam de lágrimas ao ouvir o nome de Nicolau II. Aquela tragédia encerrou definitivamente o mundo em que ela nascera. A Rússia dos czares deixava de existir, e Olga compreendeu que jamais voltaria a pisar em sua terra natal. Quando finalmente conseguiu escapar com o marido e os filhos, em 1920, a bordo de um navio rumo à Dinamarca, ela levava quase nada: algumas roupas, poucos retratos e suas aquarelas. Atrás dela ficavam o sangue, o império e uma família inteira perdida para sempre. A travessia foi longa e difícil. Quando, enfim, Olga e a família chegaram à Dinamarca, em 1920, foram recebidos pela mãe, a imperatriz viúva Maria Feodorovna, que também havia conseguido escapar da Rússia com a ajuda da Marinha Britânica. Mas o reencontro, embora cheio de emoção, trouxe novas dores. A antiga imperatriz ainda se recusava a acreditar na morte de Nicolau II e dos netos, e Olga evitava discutir o assunto para não feri-la. Mãe e filha instalaram-se na Vila Vidore, perto de Copenhague, uma bela casa à beira-mar que se tornaria um refúgio para ambas. Embora para Olga aquele conforto tivesse um gosto agridoce. Apesar de estar finalmente em segurança, a grã-duquesa sentia-se prisioneira do protocolo. Mesmo em exílio, a mãe mantinha a formalidade da corte russa: criados uniformizados, horários rígidos, cerimônias religiosas e visitas oficiais. Olga, que sonhava com uma vida simples ao lado do marido e dos filhos, via-se de novo cercada de regras e aparências. Seu casamento com Kulikovsky não era bem visto pela mãe, que jamais o considerou digno da filha de um czar. Essa tensão doméstica marcou profundamente a convivência das duas, e Olga aprendeu a conter o próprio temperamento por respeito à mãe e à memória do pai. Durante esses anos na Dinamarca, Olga continuou a pintar aquarelas suaves de flores, paisagens e retratos, e vendia suas obras discretamente para ajudar nas despesas. Também dedicava tempo à caridade, visitando doentes e refugiados russos que chegavam a Copenhague sem nada. Em 1925, quando surgiu a misteriosa Anna Anderson, uma mulher que afirmava ser Anastácia, a filha mais nova do czar, Olga foi uma das primeiras a encontrá-la. O caso agitava toda a Europa e muitos queriam acreditar que uma das grã-duquesas havia sobrevivido, mas ao vê-la, rapidamente percebeu que se tratava de uma impostora. Anna Anderson não falava russo nem inglês, línguas que Anastácia falava desde a infância, e isso levantou suspeitas. Além disso, suas feições, idade aparente e comportamento não coincidiam com os de sua sobrinha. Olga a conhecia bem. Durante o encontro, Anna Anderson mostrou indiferença a símbolos religiosos da família e cometeu vários erros sobre memórias pessoais. No final, Olga concluiu que estava diante de uma estranha e deixou Berlim sem dúvidas de que aquela mulher não era sua querida sobrinha Anastácia. Com isso, encerrou publicamente qualquer esperança de que parte da família tivesse escapado. Em 1928, a imperatriz viúva Maria Feodorovna faleceu em Vidore, cercada de lembranças e retratos da antiga Rússia. Para Olga, foi o fim de uma era e, ao mesmo tempo, o início de uma vida nova.
Pela primeira vez, ela podia decidir por si mesma, sem obrigações de etiqueta, sem vigilância e livre para viver como quisesse ao lado de Kulikovski e dos filhos. Com a herança modesta que recebeu, comprou uma pequena fazenda em Ballerup, uma vila tranquila próxima de Copenhague. Ali, a grã-duquesa deixou de ser uma figura imperial e tornou-se uma mulher do campo. Usava botas de borracha, dirigia uma charrete simples, vendia batatas e ovos no mercado e cuidava dos animais pessoalmente. As pessoas do vilarejo a viam como uma senhora gentil, trabalhadora, que adorava conversar e pintar ao ar livre. Ainda assim, mantinha pequenos traços de sua origem nobre. Gostava de usar um broche Romanov preso ao vestido. E sempre que alguém a chamava de Sua Alteza, respondia com um sorriso: "Sou apenas a Olga." Durante a década de 1930, Olga viveu seus anos mais felizes. Trabalhava na fazenda, pintava diariamente e convivia com vizinhos simples que a tratavam com carinho e respeito. Era comum vê-la sentada sob as árvores com suas aquarelas, retratando a luz do campo dinamarquês. Mas a tranquilidade seria novamente interrompida com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha nazista e a paz rural de Ballerup se quebrou. Olga, que já havia testemunhado a queda de um império e a morte de quase toda a família, assistiu agora ao avanço das tropas estrangeiras pelas ruas. Mesmo assim, manteve a serenidade e continuou a cuidar da fazenda. Os filhos já eram adultos e ela se preocupava apenas em protegê-los e garantir alimento para todos. Durante a guerra, comíamos tanto coelho que jurei nunca mais provar um. Contaria mais tarde, rindo com simplicidade. Mas ao final da guerra, um novo perigo se aproximava, desta vez vindo do leste. A União Soviética exigia que todos os russos e prisioneiros soviéticos que estavam na Dinamarca fossem devolvidos. Alguns desses homens, com medo de voltar, procuraram refúgio na fazenda de Olga. Ela lhes deu comida e abrigo por compaixão, sem imaginar as consequências. Logo, o jornal Pravda publicou uma denúncia acusando a antiga grã-duquesa Olga Romanov de proteger criminosos de guerra. A situação tornou-se insustentável. O governo dinamarquês investigou o caso e concluiu que Olga não havia ajudado criminosos, apenas oferecido refeições a pessoas famintas. Mas o medo de uma possível retaliação soviética fez com que ela tomasse uma decisão definitiva: deixar a Europa para sempre. Em 1948, aos 66 anos, Olga arrumou as malas mais uma vez. Junto do marido e dos filhos, embarcou no navio Empress of Canada, rumo a uma nova vida no Canadá, o país que seria seu último lar. A travessia foi cansativa, mas também cheia de esperança. Olga, acostumada às fugas e mudanças, enfrentou o mar com calma, cuidando dos netos que enjoavam no navio. Quando o Empress of Canada atracou em Halifax, em junho de 1948, a antiga grã-duquesa chegou como uma simples imigrante, sem joias, sem fortuna, mas com o mesmo espírito resiliente que sempre a guiara. O rei da Inglaterra, sensibilizado pela história da prima distante, ajudou discretamente para que a família se estabelecesse. O Canadá precisava de trabalhadores rurais, e Olga viu ali a chance de recomeçar mais uma vez. O casal comprou uma pequena fazenda em Campbellville, na província de Ontário, e retomou a vida simples que ela tanto apreciava. Cuidava dos animais, cultivava o jardim e passava horas pintando. As suas aquarelas canadenses retratavam paisagens tranquilas, campos cobertos de neve, flores do outono, casas de madeira, mas por trás das cores suaves havia sempre um leve tom de melancolia. Ela dizia: "Pinto o que me resta da Rússia. Cada cor é uma lembrança." Aos poucos, a figura da velha senhora russa tornou-se conhecida na comunidade local. Os vizinhos se surpreendiam ao descobrir que aquela mulher de fala mansa e mãos marcadas pelo trabalho fora, um dia, irmã do último czar. Mas Olga não gostava de falar do passado. Quando perguntavam sobre os Romanov,
Ela apenas respondia com um sorriso triste. Tudo isso ficou muito longe. Agora, eu sou apenas uma avó. Nos anos seguintes, sua saúde começou a fraquejar e ela e o marido mudaram-se para uma casinha simples em Cooksville, nos arredores de Toronto. A vida era modesta, mas cheia de afeto. Olga cozinhava apenas 2 pratos, frango e peixe, e servia sorvete de sobremesa, porque não precisava preparar. Gostava de receber os filhos e os amigos da comunidade russa, que a viam não como uma grande duquesa, mas como uma presença terna, quase maternal. Mesmo com poucos recursos, nunca deixou de pintar. Suas aquarelas vendidas por pequenas quantias ajudavam a sustentar a casa e eram oferecidas, muitas vezes, como presentes para igrejas e conhecidos. Quando o marido Nikolai adoeceu, Olga dedicou-se inteiramente a ele. Em 1958, após uma longa enfermidade, ele faleceu. Olga ficou sozinha. Dizem que, após o funeral, ela se sentou diante de uma tela em branco e começou a pintar em silêncio. Mesmo viúva e fragilizada, Olga manteve-se serena e ativa. Em 1959, recebeu um convite inesperado. A rainha Elizabeth II, em visita oficial ao Canadá, desejava encontrá-la. A família se apressou em arrumar-lhe um vestido novo e um chapéu azul com flores. Olga compareceu ao almoço a bordo do iate real Britânia, onde conversou longamente com a monarca. Pouco tempo depois, foi novamente chamada a falar publicamente, dessa vez em um tribunal. O caso Anna Anderson. A mulher que afirmava ser a grã-duquesa Anastácia havia voltado aos jornais e Olga foi convocada a testemunhar em Hamburgo. Com voz firme, declarou diante dos juízes: "Sou filha de Alexandre III e irmã de Nicolau II. A mulher que diz ser Anastácia não é minha sobrinha." Suas palavras encerraram de vez qualquer dúvida sobre a impostora que o mundo tanto queria acreditar. Já idosa, debilitada, mas ainda com o mesmo brilho nos olhos, Olga continuava a pintar. Escreveu numa carta a um amigo: "Fiz 20 aquarelas este mês e consegui vender 2. Era a sua maneira de permanecer viva, de transformar a solidão em cor. Mas, no final de 1960, sua saúde piorou rapidamente. Foi acolhida por alguns amigos russos, que a receberam em um pequeno quarto acima de um salão de beleza em Toronto. Nas últimas horas, parecia reviver cada lembrança: o palácio, o pai, o amor proibido, o exílio, os filhos." E na madrugada de 24 de novembro de 1960, Olga Alexandrovna, a última grã-duquesa da Rússia, fechou os olhos para sempre. Tinha 78 anos. Seu funeral foi simples, mas comovente. Veteranos do antigo regime dos hussardos de Akhtirka, do qual fora patrona, fizeram guarda de honra. Foi sepultada no cemitério York, em Toronto, longe dos palácios, mas cercada de paz. Ali repousa a mulher que nasceu num luxuoso palácio da Rússia Imperial e faleceu em um quartinho. A grã-duquesa que foi uma artista, o último elo vivo com a era imperial da dinastia Romanov.